Olá, eu me chamo Marcelo e sejam bem-vindos ao Resposta de um Jovem Católico. Aí não se esqueça, tá? Abaixa um pouquinho a tela, se inscreve no canal, dá um like e também pode ir lá dar uma visitada na página do Facebook e no Twitter. Vou deixar na descrição do vídeo, tá ok? Muitos olham a Igreja Católica e quando não aprova já vão logo apontando. Ah, onde está isso na Bíblia? Mas será, primeiro, que essa pergunta ela está correta? Onde está na Bíblia? De onde a Bíblia veio? E quem a escreveu? É isso que nós vamos ver no tema de hoje, a Bíblia e suas verdades. Primeiro de tudo, nós temos que deixar claro uma coisa. A Palavra de Deus, ela é uma coisa muito preciosa. Ela é a ação de Deus na vida do homem. Então, você tem que se debruçar nela completamente. Mas a Bíblia, ela não é uma caixinha de respostas onde tudo que você quer, você tem que recorrer a ela. Está errado. Isso é uma ideia herética luterana. Lutero trouxe o seguinte termo, que significa sola scriptura, que quer dizer somente a Escritura. Ou seja, tudo tem que estar na Bíblia, e se não estiver na Bíblia, descarta, é mentira. Isso aí é uma ideia absurda e um tanto ridícula, porque o próprio Martinho Lutero tem uma frase que dizia o seguinte: pode estar chovendo milagres no céu, mas se não estiver na Bíblia, não pode ser acreditado. É fácil falar isso, é fácil dizer que tudo está na Bíblia. A Bíblia já está pronta, mas não é exatamente assim. Até o próprio Cristo disse que nem tudo estaria escrito, como você pode ver agora na leitura. Então ainda haveria muita coisa para ser escrito que ainda não estava na Bíblia. E até por isso que o próprio Espírito Santo ia ser mandado para a igreja para poder inspirar ela. Existe uma frase: não existe Bíblia sem igreja. Como nos diz o nosso padre Paulo Ricardo, ele diz o seguinte, que a Bíblia ela não caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo, ou seja, pronta. Existiu alguém que pegou a Bíblia e montou ela, organizou ela tudo certinho. E isso foi o papel da Igreja Católica. Antigamente existiam dezenas de evangelhos e vários livros que falavam da vida de Jesus, mas a maioria deles, eles são, vamos dizer assim, fábulas. É loucura demais. Você lendo, você vê que é loucura demais. Então esses livros, a igreja reconheceu por meio do Espírito Santo que eles não são como são verdade. E eles são chamados de evangelhos apócrifos. O que a igreja fez? Pegou esses livros, descartou, não deixou no cânon da Bíblia. Mas o que ela fez? Ela pegou esses livros e colocou dentro de uma biblioteca. É livro histórico. Se você quiser ler os livros, evangelhos apócrifos, eles estão hoje disponíveis na internet. Para você ter uma ideia dos inúmeros evangelhos apócrifos, existe o evangelho de Maria Madalena, existe o evangelho de Tomé, o evangelho de Pedro, o evangelho de até mesmo de Judas Iscariotes. Existem outros falando da infância de Jesus e vários outros tipos de apócrifos. Mas só dando uma olhada, você lendo esses tipos de apócrifos, você vê a fábula, a imaginação que é demais, que é feito neles. Eles foram escritos mesmo para enganar as pessoas que estavam entrando para o cristianismo na época da igreja primitiva. Por meio do Espírito Santo, a igreja ela reconheceu apenas 4 legítimos evangelhos. Tanto é que está aí na sua Bíblia, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. A igreja também ela reconheceu as cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, de João e outros mais, até mesmo o Apocalipse. E também reconheceu o Antigo Testamento como palavra de Deus, pois o Antigo Testamento ele precisava estar dentro da Bíblia para se poder entender o Novo Testamento, algumas coisas dele. E isso tudo foi reconhecido, foi autenticado na época do Concílio de Nicéia, no ano de 325. E todo o cânon da Bíblia que foi construído, ele só veio terminar no Concílio de Trento, por volta do ano 1500, mais ou menos por essa data. Então é fácil atacar a Igreja Católica. É fácil pegar essa Bíblia que já está pronta e atacar a Igreja. Ué, ela já está pronta? É fácil cuspir no prato que você já comeu. Se você tem Bíblia, você deve isso à Igreja Católica. Isso é fato. É só estudar a história e ver como foi montado o cânon bíblico. No Concílio de Nicéia, dali para outro. E foi um processo grande, porque existiam várias heresias. Naquela época existiam várias gentes, vários hereges, que queriam colocar qualquer tipo de Bíblia, qualquer livro dentro da Bíblia. Mas na verdade não podia fazer acontecer isso. O que a igreja fez? Não.
Não vai entrar. Tanto é que o próprio Martinho Lutero, quando foi reescrever, traduzir a Bíblia para o alemão, ele quis retirar o Apocalipse. Ele quis tirar o livro do Apocalipse da Bíblia. Mas não sei como, alguma coisa fez ele não tirar. E tanto é que na Bíblia protestante tem o livro do Apocalipse. Muitos dizem, mas a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia, do que a minha Bíblia, do que a Bíblia evangélica, a Bíblia protestante. E aí começam a falar, então esses livros que são a mais são apócrifos, são mentiras, são isso, são aquilo, vários outros ataques que a gente conhece. Mas se você tem uma noção, a Bíblia católica surgiu primeiro, então depois que foi retirado, aí que fica estranho. Mas exatamente não é isso. Você também tem que estudar a história. Há uns tempos atrás, existia um livro que se chamava Septuaginta. O que significa essa Septuaginta? Era o seguinte, os judeus eles estavam no seu lugar, no seu território, em Jerusalém. Mas o Império Romano resolveu retirar todos eles do seu lugar. Ou seja, aí, a partir daí que os judeus foram espalhados para o mundo inteiro. Mas o que aconteceu foi o seguinte, enquanto eles estavam espalhados no mundo inteiro, eles foram perdendo a sua língua nativa, que era o hebraico, o aramaico. E o que aconteceu? Eles levaram, sim, a Bíblia judaica, mas como eles não falavam a língua materna, eles já falavam outra língua, que era a língua que tinha naquela época, que era o grego, eles tiveram que traduzir nosso Antigo Testamento, que para eles era a Bíblia deles, para o grego. Só que não foi só isso. Nesse período em que eles ficaram vagando pela Europa, pelo Império Romano, vamos dizer assim, eles encontraram novos livros. Porque a Bíblia foi assim, ela foi escrita, foi montada, para eles, eles escreveram, os profetas escreveram, ou então eles encontravam também e reconheciam como palavra de Deus, e foi isso que aconteceu. Eles encontraram, no decorrer do tempo, foram encontrando livros. Ao todo foram 7 livros. E o que eles fizeram? Incluíram dentro da sua Bíblia, que passou a ser chamada Septuaginta. Além desses 7 livros, ainda era na língua grega. Só que ainda ficaram judeus em Jerusalém. E esses judeus que estavam lá naquele território, eles não tinham conhecimento de que os judeus que estavam espalhados pelo mundo inteiro, tinham incluído esses 7 livros. Eles não tinham essa noção. Então por isso que a Bíblia deles não tinha ainda esses 7 livros. E tanto é que os outros tinham. Eu tenho certeza que se eles soubessem disso, eles teriam incluído também no total. Então quando a Igreja Católica, no seu concílio, passou a entrar como religião universal e foi montar a Bíblia, ela tomou como base não a Bíblia que estava em Jerusalém, mas a Bíblia que estava com eles naquele território, que era a Septuaginta. Quando Martinho Lutero foi querer traduzir a Bíblia do latim para o alemão, ele não quis, talvez seja por birra, como querer rachar mesmo com a Igreja Católica, ele não quis utilizar a Septuaginta, o Antigo Testamento Católico. Ele quis usar a Bíblia que ainda estava sendo utilizada em Jerusalém, a que ainda não tinha esses 7 livros. Então é esse o motivo de uma Bíblia ter livros a mais e outra ter livros a menos. Não quer dizer que uma é falsa, que uma inventou livro. Isso é questão de história, isso é histórico. Agora a pessoa vai poder atacar a igreja e querer falar que é livro mentiroso, ele tem que primeiro estudar história para poder falar alguma coisa. Então esse é o princípio. É esse livro chamado Septuaginta. Eu acho que ele tem em PDF, na internet, eu não dei uma olhada, mas existe sim esse livro, que pode ser lido sim, por qualquer um. E, aliás, ele está próprio dentro da Bíblia Católica. Essa é a própria Septuaginta. Mas se a igreja veio antes da Bíblia, então como é que a igreja se fundamentava sobre as histórias de Cristo? Quando não existia a Bíblia, o que acontecia? Existia a transmissão oral. Você passava a história para outra pessoa. O que a igreja chama hoje de sagrada tradição. Eram as coisas de Cristo que Cristo pegou por transmissão, como você pode ver próprio na Bíblia mesmo, por transmissão oral, por fala, passou para os apóstolos, que passaram para os bispos, que passaram para a igreja primitiva, que foi para a igreja, e na igreja passou a ter esse termozinho, que é a sagrada tradição. Que quando a igreja pegou essas tradições e documentou. A igreja então é baseada nas sagradas tradições, que são essas coisas que o Espírito Santo disse à igreja, mas que não foi escrito como na Bíblia. Mas sim também foram frases dos doutores da igreja, dos filósofos da igreja, dos padres da igreja. O Espírito Santo preservou a igreja, na verdade, pelas sagradas tradições. Quem disse isso foi Santo Irineu de Lyon.
Ele viveu mais ou menos no ano 130 até o ano 202, mais ou menos. Então, uma pessoa que viveu naquela época, antes da igreja no Império Romano, já disse isso, que a igreja se fundamentava por tradições. A igreja ela tem sua fundamentação em cima, além da palavra de Deus, mas sim das suas sagradas tradições. Assim como diz no Catecismo da Igreja Católica, do número 75 até o número 76, diz o seguinte: Cristo Senhor Jesus, a quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o Evangelho, prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Pregação apostólica. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras: oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, e por escrito. Como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Hoje muitos pegam a Bíblia do jeito que querem, leem do jeito que querem, interpretam do jeito que cada um pensa que quer ler. Mas nós só podemos ler essa Bíblia por inspiração do Espírito Santo e através da igreja. Até o próprio Pedro disse em sua carta que a Bíblia ela não é de interpretação particular, assim como você pode ver agora na leitura. E é por essa interpretação particular, vinda da carne, que pipocam várias igrejas por aí. Cada um lê do modo que quer, cada um interpreta do modo que quer, então cada um ensina do modo que quer, levando cada um à perdição, porque ensina o que quer. Numa esquina você vai, você pega uma igreja, ela está diz uma coisa da Bíblia, e na outra diz outra coisa da Bíblia. E se aquela pessoa que está dentro daquela própria comunidade não aceita o que o próprio pastor fala, e ele vai querer contestar, ele manda sair, vai fazer sua igreja. Porque desse modo, as pessoas não se concordam mais. Mas para você ler, você tem que ter a oração. É isso mais que pode pedir. Antes de pegar a Bíblia, faça em oração e peça instrução das sagradas tradições. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. O tema era pouco mesmo, mas é isso mesmo. É isso que basta para você poder entender a palavra de Deus. Então não esquece de abaixar aqui, curtir, dar um like no vídeo, se inscrever no canal, na página no Facebook, no Twitter, vai estar na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Paz de Cristo e o amor de Maria. Mãe, o teu filho me ensinou a te chamar assim. Antes mesmo que eu te amasse, você me amou. Você só me amou.